Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a tese, o que ela é, por que ela é importante e por que não existe doutorado sem tese. Sabe por que eu tô falando disso, né? Então, eu posso que se você não é de outro planeta, se você mora no Brasil ou acompanha as notícias da educação brasileira, você já deve ter uma ideia de por que eu resolvi gravar esse vídeo, né? E sabem que eu tô tentando gravar já tem 15 dias. E eu só consegui hoje, por quê? Porque quando o caso do Decotelli estourou, eu fiz um roteiro, mas depois foram aparecendo tantas outras informações que eu falei, meu Deus, não é só um doutorado sem tese. Tem mais coisa para poder falar. Enfim, não é um vídeo sobre política, tá? Aqui eu vou falar especificamente sobre o que é a tese, por que é ela que garante o título de doutor, tá bom? Se você gostou desse tema, você já deixa seu like, já compartilha esse vídeo na confiança de que ele vai ser bom. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Eu sempre coloco conteúdo aqui e também nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar os links aqui, se você quiser seguir, vai ser muito bem-vindo também. O foco desse canal é exatamente apresentar o tema da vida acadêmica, apresentar informações, conteúdos que possam auxiliar quem está tentando entrar na universidade, quem está fazendo pós-graduação, quem quer sair de uma pós-graduação, a ter uma qualidade de vida durante esse processo, tá bom? É vida acadêmica sem mistérios. Eu sou Mariela de Oliveira Costa, sou jornalista, pesquisadora e professora. E seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, então é o seguinte, falei, né? Não vai ser um vídeo de política, tá bom? Mas eu vou contextualizar aqui, porque vai que você estava dormindo nos últimos 20 dias, nem sabe o que está acontecendo, tá achando que eu tô louca. Ou vai que você tá vendo esse vídeo daqui 10 anos, né? Sei lá, em 2030. Você pode até marcar aqui o ano que você tá assistindo esse vídeo, tá bom? Se você estiver assistindo em 2030, eu vou mandar um prêmio pra sua casa. Bom, seguinte. O que é isso de doutorado sem tese, gente? Bom, como é que eu vou falar? Eu não posso falar que ele é novo ministro, né? Um dos indicados ao Ministério da Educação, que é o Decotelli, o nome dele completo é Carlos Decotelli. Então, ele foi indicado pelo presidente da República para assumir o Ministério da Educação. E aí, ele passou um grande vexame. Por quê? Porque no seu currículo constava... Ixi, tô gaguejando hoje, né? É porque o tema é... Eu já fiz esse roteiro 3 vezes, gente, só pra vocês terem uma ideia. Porque toda hora mudou. Então, bom, e não vai ter cortes, tá? Tô adotando a política de não fazer corte aqui nos vídeos do YouTube. Tô vendo que vocês estão gostando. Então, vai sem corte mesmo. Ó, deixa eu repetir. E emendar meu raciocínio. Bom, o que acontece? No currículo dele constava o título de doutor. Só que ele não concluiu o curso, sabe? E eu aproveitei para resgatar uma série de outras personalidades públicas que já cometeram esse mesmo erro, sabe? Então, mais uma vez, não é um vídeo sobre política, mas eu te convido a vir comigo pra gente aprender com esses erros que geram um baita de um constrangimento, né, gente? Bom, como é que se descobriu que o Carlos Decotelli não tinha concluído o doutorado? O reitor da Universidade da Argentina, onde ele falou que se graduou doutor, que tá lá no currículo Lattes dele, o reitor informou para um jornalista brasileiro que o Decotelli só fez as disciplinas. E eu falo só fez mesmo, gente. Por quê? Porque as disciplinas, elas são um pedacinho do doutorado, sabe? O bruto mesmo, gente, do doutorado é a escrita da tese, é a avaliação pela banca. Quero até que você me conte aqui nos comentários. Se você já fez mestrado ou doutorado, você acha mesmo que as disciplinas foram mais importantes ou foi a tese o mais difícil? E foi exatamente isso que o Decotelli não fez, sabe? Vejam, qualquer pessoa pode fazer disciplinas de doutorado e sair com um certificado de que concluiu as disciplinas, certo? Certo. E foi isso que ele fez, sabe? Ele fez as disciplinas e saiu com o certificado das disciplinas. Onde é que tá o erro, então, Mariela? O erro tá em dizer que porque se fez as disciplinas, você tem doutorado e você é um doutor. Sem você ter escrito, sem ter defendido publicamente uma tese. E aí, esse caso veio à tona há mais ou menos uns 15 dias, né? Porque no currículo tinha lá que ele fez o doutorado. E depois que foi publicizado isso, gente, ele até mexeu no currículo Lattes dele. Ele colocou assim, no título de doutorado, ele colocou créditos concluídos, ano 2009. E no orientador, ele colocou assim, sem defesa de tese.
Segundo ele não fez a tese porque ele não tinha mais interesse em continuar na Argentina, né? A vida dele estava no Brasil e tal, e ok. Assim. E ele até mostrou para a imprensa brasileira a cópia do certificado. E é um documento que fala que o Decotelli cursou todas as disciplinas do programa de doutorado em administração na Universidade Nacional de Rosário. Só que o documento não menciona o trabalho de conclusão, né? Não menciona a tese, não menciona. Ou seja, ele não fez a tese. E esse não é o primeiro caso recente, tá bom? De gente que coloca informações falsas dentro do currículo Lattes. Se vocês lembrarem, teve uma química brasileira há um tempo atrás, o nome dela era Joana Dark Félix de Souza. Ela não morreu. Ela tinha uma história bem assim de Cinderela, sabe? Assim, ela contou a história dela num TED, aqueles TEDx, né? Uma história bem bonita, assim, de como é que a menina pobre entrou na faculdade aos 14 anos, fez um pós-doc em Harvard. Vejam, o certificado dela de pós-doc de Harvard era falso. Ela se disse bolsista da CAPES, mas ela nunca foi. Ela não entrou na Unicamp aos 14 anos, e sim aos 19, como a universidade mesmo colocou. E assim, o que eu penso, gente? É muito importante, eu não tô aqui nem pra crucificar o Decotelli, nem a Joana Dark e nem outros, porque eu até tinha apurado outras pessoas que já fizeram isso, sabe? Mas que eu vou deixar essas outras pessoas pro final do vídeo. Acho melhor. Não vou contar agora. Assiste até o final pra você ver as outras pessoas que eu também procurei, políticos, enfim, que também falsearam o Lattes. E porque o brasileiro tem memória curta, né? Então, enfim. Aí a ideia aqui não é crucificar de forma nenhuma essas pessoas, mas a gente aprender com os erros delas, tá? Aproveitar esse erro e apresentar pra vocês o que é a tese, por que é ela que garante o seu título de doutor, tá? Bom, a tese, gente, o que é a tese? Ela é submetida para uma banca examinadora, ela tem que ter algum ponto de vista que seja inédito, que seja original, que contribua para o avanço do conhecimento naquela área. E o pós-graduando, que está no doutorado, ele é submetido a uma sabatina por especialistas da banca. E só aprovado, tanto o documento escrito quanto a apresentação oral, é que ele vai receber o título de doutor, tá? A tese, gente, ela precisa ser original, ela precisa responder a uma pergunta de pesquisa, sabe? E aí, dando para vocês o meu exemplo, que eu sempre gosto de falar a partir de mim, né? A minha tese respondia a uma pergunta que tinha relação com se era possível ter um jornalismo que promovesse a saúde das pessoas, um jornalismo promotor da saúde das pessoas, né? Como é que eu fiz isso? Eu só consegui fazer isso entrevistando jornalistas, analisando textos jornalísticos brasileiros sobre saúde, observando esse fenômeno da comunicação à luz de autores da saúde e da comunicação. A partir daí que eu apresentei a minha tese, que traz os passos, inclusive, né? Uma das inovações da minha tese é isso. Eu proponho passos para um jornalismo que promova a saúde das pessoas, a saúde dos brasileiros, né? E percebam, só as disciplinas que eu fiz lá no meu doutorado não me garantiriam ser doutora e produzir essa tese, sabe? Tem muita disciplina, inclusive, que a gente faz e se pergunta o que eu tô fazendo aqui, mas enfim, é obrigatório, você tem que fazer, né? E eu até desafio um pós-graduando a comentar aqui se todas as disciplinas que foram feitas por você na pós, se elas foram realmente úteis para sua formação, indispensáveis e fundamentais. Nem sempre, gente. Na minha não foi. Todas as pessoas que eu converso, já perguntei isso, falam, teve disciplina que não serviu meio que para nada. Mas enfim, às vezes serve para uma pessoa, não serve para outra, se é obrigatório, todo mundo tem que fazer, né? Então, mais uma vez, fazer todas as disciplinas, né, não te faz doutor, sabe? Você precisa ter tido um trabalho intelectual original, que seja amparado no conhecimento científico que já existe na sua área, né? Mas que apresente algum avanço, algum passo nesse conhecimento, alguma coisa para frente, né? E que tenha sido avaliado por doutores com experiência nesse tema. Isso é você fazer um doutorado, você ter o doutorado. Eita! E aí o que acontece? Mentir no currículo, gente, inclusive, eu acho que é falsidade ideológica, sabe? Você falar que é uma coisa que você não é. Não faz muito sentido isso, ainda mais para assumir um cargo público. Então, muito cuidado. Eu acho que esse caso do Decotelli traz à tona uma fragilidade da plataforma Lattes, né? Que é uma plataforma de autopreenchimento
que você coloca lá o que você quiser. Se eu quiser colocar que eu fiz mestrado em Harvard, ela aceita. Não tem um sistema de autentificação, de autenticidade. E aí eu fico pensando que talvez isso seja muito mais comum do que a gente imagina, sabia? Gente contando mentiras ou falando coisas que não fizeram lá na plataforma Lattes. Que é diferente da pessoa não saber como preencher e preencher errado. Eu sempre aconselho aos meus alunos e as pessoas que têm dificuldade, tá cheio de tutorial sobre como preencher o Lattes. Eu acho que até vou fazer um que vocês sempre me pedem, um tutorial de como preencher o Lattes, o que colocar em cada área do Lattes, porque tem algumas coisas que inclusive você pode se enganar e por engano colocar no lugar errado. E eu tenho um exemplo para dar de uma experiência que eu tive no meu currículo, que tava de um jeito e eu troquei depois que eu percebi que, isso aqui tá errado. Quando eu morei fora, na Espanha, eu fiz um curso que foi de uma semana, se eu não estou enganada. Se chamava assim, Los Retos de la Información sobre Salud. Os desafios da informação em saúde. Eu não lembro mais em qual universidade que eu fiz. Devia até estar com o certificado aqui, mas eu mostro em outro vídeo para vocês. Eu boto lá no meu Instagram, enfim, vou deixar os links aqui. Mas, o que acontece? Quando eu voltei pro Brasil, e aí fui colocar esse curso no meu Lattes, o curso deles falava assim, acho que era a 10ª edição, 11ª edição da especialização Los Retos, especialização Los Retos de la Información en Salud, blá blá blá. E aí, a primeira vez que eu preenchi, eu coloquei lá, especialização, Los Retos, e veja qual é o erro. Não era uma especialização. Para você ter feito uma especialização aqui no Brasil, pelos critérios da CAPES, precisa ter, não sei se é a CAPES, Ministério da Educação, enfim, precisa ter 360 horas. Foi um curso que eu fiz de uma semana. Era impossível que esse curso de uma semana se transformasse em uma especialização. E aí eu coloquei, e depois eu falei, quando fiquei sabendo disso, que na CAPES era 360 horas e tal, eu falei, gente, isso tá errado. E aí tirei, coloquei essa informação lá na minha formação complementar, onde se coloca cursos, coloca cursos de extensão, cursos de línguas, os cursos que você fez, né? Mas veja, não foi má fé minha, foi inexperiência total, tipo, eu tinha quantos anos, sei lá. Mas enfim, foi durante o meu mestrado, que eu fiz em 2007, e a gente não tinha tanta informação disponível como hoje. Hoje a gente tem muita informação disponível, gente. Então, muito cuidado com tudo aquilo que vocês colocam na plataforma Lattes, tá? Não vai colocando, dando uma despertão, achando que vai fazer isso, aquilo, fazer acontecer, contando mentira, porque não vale a pena. E ainda mais nessa época, né, gente, onde nada fica escondido. Hoje em dia, todo mundo sabe de tudo, assim. As redes sociais estão aí pra isso e é muito bom que estejam. Então, muito cuidado na hora de preencher o seu Lattes. Mas antes de terminar o vídeo, eu fiquei de contar pra vocês outras pessoas que cometeram esse lapso no currículo, né? E aí, se você ficou aqui até o final, né? Até esse momento, parabéns, pode colocar aqui nos comentários. Mari, fiquei até o final. E aí, eu não sei se você vai lembrar, mas sabe quem também já teve problemas com o currículo? A ex-presidente Dilma. Isso mesmo. Quando ela era ministra da Casa Civil, você vai pensar, ai, não sabia. Sim. Quando ela foi ministra da Casa Civil, no currículo Lattes dela, tinha o curso de mestrado e doutorado pela Unicamp. Isso lá em 2009, gente. Quando isso veio a público, né? Quem fez a reportagem, inclusive, foi a revista Piauí. A Dilma admitiu o erro e ela disse, assim, que não sabia quem é que colocou essas informações erradas. Porque ela fez disciplinas, mas ela não defendeu dissertação, não defendeu a tese, né? Só que, assim, no Lattes, gente, só quem mexe é quem tem o seu login e a sua senha. Então, é muito estranho quando alguém fala assim, não sei como essas informações apareceram. Pode ser que realmente, né, alguém invadiu o Lattes da pessoa, enfim. Por isso que é bom cuidado com as suas senhas, tá bom? Sua senha do Lattes tem que ser aquela senha da vida, super difícil. Sabe outra pessoa? Tem mais, gente, tem mais. Outra pessoa. Quem? O que hoje, 2020, é governador do Rio de Janeiro. Isso mesmo. O ex-juiz federal e governador Wilson Witzel, ele mentiu no seu currículo quando ele disse que ele estudou na Universidade de Harvard. O povo tem uma tara com Harvard, né, gente? Todo mundo quer estudar lá. E vejam que engraçado dele, né? Tipo, ai, claro, quem não quer, né, gente, estudar em Harvard? Também quero. Nossa, também quero.
Mas o que ele fez? Ele colocou que ele tinha feito um curso, tinha feito um sanduíche, né? Tipo, quando você faz o doutorado aqui e faz um pouco do doutorado fora. Só que o que acontece? Isso nunca aconteceu, sabe? E sabe o que ele disse? Ele disse que ele nunca estudou em Harvard, mas estava lá na plataforma porque ele tinha a intenção de estudar em Harvard, quando ele ainda era juiz federal. E aí ele prometeu, corrigiu o currículo e tal. Mas para vocês pensarem. Já pensou se a gente for colocar no Lattes tudo aquilo que a gente quer fazer na vida, gente? Nossa, o meu ia ter muitas páginas de coisas inexistentes. Não, tá bom? Você só coloca aquilo que tá concluído. A única coisa que dá pra colocar lá, que tá em processo, é se você tá fazendo mestrado, tá fazendo doutorado, tá fazendo a pós-graduação, ou se você tem artigos aceitos para publicação e não estão publicados ainda. Tem um espaço lá para isso. Todo o resto, amor, é coisa da sua cabeça. Não coloque. Tem mais gente que mentiu no currículo. Que é a atual ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves. Então, ela disse que ela era mestre em educação, em direito constitucional e da família, uma coisa assim. E aí, a Folha de São Paulo perguntou detalhes de quando é que ela tinha feito esse mestrado e tal. E aí ela disse que, na verdade, ela não disse que ela tinha mestrado, ela disse que ela era mestre no sentido, assim, de todas aquelas pessoas que interpretam a Bíblia e tal. Então, tipo o Mestre dos Magos, sabe? Pois é. Sabe quem mais? Lembram do chanceler, como é que é o nome? Celso Amorim, lembram dele? Então, ele falava lá na página do Itamaraty, vejam, nem era no currículo Lattes, era na página do governo federal. Ele falava que ele era doutor pela London School of Economics, eu acho, né? Mas vejam, Celso Amorim não tinha doutorado. Ele só cursou algumas disciplinas, mas ele não defendeu a tese. Isso na época, nem sei se ele já defendeu hoje, viu, gente? Então, assim, Celso, desculpa, se você já defendeu, pode colocar aqui. Se alguém souber se Celso já defendeu, gente, coloca aqui, Mari, ele já defendeu, porque eu me retrato, tá bom? Quer dizer, me retrato não. Eu coloco aqui a informação nova, atual. Que mais, gente? Tem mais. O atual ministro do Meio Ambiente. Como é que é o nome dele, gente? Ricardo Salles, não é? Eu acho que é, deixa eu ver. Ministro do Meio Ambiente. Acho que é Ricardo Salles. Eu sou dessas, gente. Eu não lembro, assim, Ricardo Salles, isso mesmo, acertei. Eu não sou de lembrar, assim, eu não sou muito ligada nos nomes da política, assim, eu só sei em quem eu não voto de jeito nenhum. Todos os demais, pra mim, são um pouco nebulosos. Mas aí, o ministro do Meio Ambiente, gente, ele disse no currículo dele que ele era mestre em Direito Público em Yale, Faculdade dos Estados Unidos, tá bom? E ele colocava isso nos artigos que ele assinava e tal. E aí, o site Intercept apurou e verificou, né, que ele nunca fez nada nessa universidade. Inclusive, a assessoria da universidade foi consultada e ele não tem rastro lá. E, na verdade, o que ele disse? Ele disse que a assessoria de imprensa dele que se equivocou em divulgar essa informação. Mas, pelo que eu procurei, vocês podem dar um Google aqui. Até nos textos dele, que ele assinava bem antes de ser ministro, ele colocava essa informação. Enfim. Sabe uma outra que também mentiu no currículo e que deu até uma sumida, que eu era fã dela de carteirinha. E, enfim, né? A Bel Pesce, lembram dela, gente? É uma empreendedora, palestrante, autora de um livrinho que eu li, tipo assim, em uma sentada, chamado A Menina do Vale. Então, o que acontece? Isso foi, eu acho que em 2007, né? Ela falava que ela tinha 5 diplomas no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Tinha diploma de computação, matemática, administração, economia. Falava que ela era fundadora da Lemon Wallet, que é uma empresa norte-americana, né, na vibe dessas startups e tal. E o que acontece? Um blogueiro foi atrás das documentações dela e tal e verificou que ela tinha formação em administração e engenharia elétrica. E é claro que isso não era pouca coisa, né? E é isso que às vezes eu me pergunto, assim, cara, a pessoa já tem 2 formações, ela não precisa, pra que mentir mais, né? Parece que ela fez as disciplinas
fez algumas disciplinas dessas outras formações. Tanto que ela até sumiu depois. Eu lembro que eu seguia o Caderninho da Bel, que era uma coluna sobre empreendedorismo, na CBN. E eu adorava, achava uma delícia. E, infelizmente, depois que teve isso, acho que acabou tudo. E aí, gente, moral da história. Gostaram, né? Aposto que vocês gostaram de saber, de relembrar, rememorar. Quero mais uma vez dizer aqui que eu não tô fazendo nenhum julgamento dessas pessoas. Eu tô apenas... Toda a pesquisa que eu fiz foi com base em textos que estão disponíveis online. Qualquer pessoa que colocar o nome dessas pessoas no Google vai encontrar as informações que eu tô colocando aqui. E também outras, né? Eu trouxe só um resuminho aqui para mostrar para vocês a importância de a gente ter integridade acadêmica, a gente colocar no nosso currículo aquilo que a gente realmente fez, o que a gente realmente sabe. É como o povo que fala que é fluente em inglês, né? Fluente em inglês. Ai, mas tem medo de fazer uma entrevista em inglês de emprego. Então é sinal que você não é fluente. Você pode ter um nível avançado, você pode ter um nível intermediário, enfim. E saibam que eu apurei também que teve uma consultoria chamada DNA Outplacement. Eles analisaram 6.000 currículos e perceberam que 75% dos brasileiros mentiam na hora de redigir um currículo. Agora, não é só para o currículo Lattes, não, gente. É para qualquer currículo, sabe? Tem até um senador do Goiás que criou um projeto de lei que prevê punição para quem mentir no currículo, sabe? Que prevê, inclusive, multa, prisão e tal. Então, assim, né? Finalizando o nosso vídeo, que cuidados importantes você tem que ter? Só coloque aquilo que efetivamente você fez e aquilo que você tem como comprovar. Cuidado com o que você fez fora do Brasil e que tem um nome similar a alguma coisa em português, mas que tem um significado diferente. Lembrem do meu erro. Outro erro, cuidado para você não sumir os seus comprovantes. Guarda todos os seus comprovantes de cursos, de eventos, as suas titulações, tá? Você não precisa colocar na parede, não. Eu acho tão cafona, gente. Nossa, eu acho cafona demais quem tem o diploma na parede. Mas sou eu, né? Tipo assim, quem quiser ter, tenha. Bote, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas no meu... Talvez um dia eu mude de ideia, mas hoje, já pensou os diplomas aqui, assim, meu marido? Não sei, acho cafona. Mas enfim, guarde direitinho, tá? E, enfim, acho que o mais importante que eu quero que vocês se lembrem é que, assim, um currículo imenso, gente, ele é lindo, só que dá trabalho, sabe? Se você não quer trabalhar e quer ter um currículo imenso, aí vai ficar difícil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, né? Mas, enfim, ele é fruto de 3 outros roteiros que eu fiz e desfiz. Espero que vocês possam compartilhar essas informações com outras pessoas que vocês gostem, tá? Espero que olhem para o seu currículo e deem um pente fino ali, verifiquem se tudo que vocês têm vocês conseguem comprovar. Espero que vocês tenham um dia ótimo. Se você gostou, compartilha, curte aqui, chama mais gente e coloca aqui embaixo se você conhece outros casos famosos de gente que também deu uma escorregadinha ali, deu uma inflada no currículo, tá bom? Eu vou adorar dialogar com os exemplos que vocês colocaram. Espero vocês também nas minhas outras sociais, nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso grupo do Telegram, que eu vou colocar aqui embaixo os links para vocês acessarem. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tá bem? Tchau, tchau!